que eu tenho que olhar para tomar cuidado para minha copy não ficar chata? Que a gente sabe, só falando para vocês, cara, copy chata, tanto, você pode ter tanto copy longa chata, que esse é o mais comum, mas como você pode ter copy curta muito chata também. A gente até Ó, fala que claro. A não gente tem longa fala, nem curta, né? Só tem copy ex- chata. existem livros longos e chatos, existem livros curtos e chatíssimos. E que a pessoa... Existem livros longos fantásticos que as pessoas queriam que fossem mais longos. É Existem verdade. séries de TV que são longas e a gente queria que tivesse mais episódio, né? Não sei, clássicos aí, Breaking Bad, 5 temporadas. Se você for ver a Breaking Bad, foi maratonar Breaking Bad, são 5 temporadas, são horas e horas. E ao final da quinta temporada, a maioria das pessoas que mais raízes vão querer uma outra temporada. É por isso que ela tem 5. Se não tivesse todo mundo morrido, ou quase todo mundo morrido, e aí depois, olha que louco, depois da quinta temporada o cara fez um filme com um dos personagens. Eu não sei se você assistiu o É, filme, é Caminho. Já assistiu o filme? eu li as revisões, aí a galera não tava falando bem. Aí, como eu tô com tempo curto, ainda Tá, mas despriorizei. assim, é um exemplo. E, cara, quantas vezes a gente já não viu alguém falando com a gente por 5 minutos e a gente achando isso chato? Então, ó, existem. O tempo não é o marcador da chatice, apesar de que as pessoas acham que é. Então, não é. Ele não necessariamente é. Ele só amplifica. Se tiver chato, ele só amplifica. Dito tudo isso, um dos grandes indicativos que vai tornar a sua copy chata, né, que tende a ser um indicativo, aí uma dica para você, uma dica prática, é a repetição. Se você Hum, continuar, quando você repete alguma coisa que já foi falado, já foi entendido, você repete, isso tende a tornar chato. Então, se você precisar repetir alguma coisa, avisa para sua audiência que você está repetindo e por que você está repetindo. Porque eles vão, se você repetir para eles, ficar repetindo, fingindo, né, ignorando o fato que eles já não ouviram essa palavra, vai ficar chato. Eu não sei se você sabe, você tem alguns amigos que contam sempre a mesma história para você oh, oh. e eles esquecem que contou. Às vezes eu sou esse amigo, cara. Às vezes é isso aqui. Então, uma história repetida, se o cara não está contando, sabendo que você que é repetido, ó, tô contando uma história repetida, mas tem uma razão, sei lá. Mas se ele simplesmente ignora o fato e conta uma história repetida, é um dos sinais de chatice. Outra coisa que tende a tornar a coisa chata, que é uma outra coisa, que é chato, chato, Ok. chato, 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 Ah, é monotom. Monotom. O que significa monotom? Se a história é contada em vídeo, e se a pessoa sempre fala no mesmo tom, e ela vai falando nesse mesmo tom, e ela vai ficar falando bababá, bababá, bababá. Imagina a música, tá? E aí eu faço assim, assim, assado. É um tom até baixo, mas ele é monotônico. Eu vou te dar um exemplo de pessoas que falam muito baixinho. Eles vão falando baixinho. E sempre esse tom muito baixinho. E vai acontecendo. Também é um monotom. Eu estava no médio, ele foi para o baixo. E tem gente que fala no monotom mais alto. E, gente, vocês vão fazer esse monotom mais alto. Isso também tende a ser chato. Porque o cérebro se acostuma com aquele tom e se distrai. Um bom interlocutor é o cara que fala alto pra caramba. E às vezes fala baixo. Ele brinca com o seu tom. Então, se um dia você estiver fazendo uma live, você quiser ser menos chato, um dos indicativos mais mecânicos que eu posso te dar é tenta não repetir, e agora eu estou repetindo, tenta falando que não era para repetir, e agora é uma aham. meta repetição, ou tenta entender que às vezes você tem que ir lá em cima, explicar para a pessoa, e às vezes não. Porque se você manter a energia só lá em cima, ou só lá embaixo, ou só no meio, você vai entrar num, uma classificação física de um monotônico. E o monotônico tende a ser chato. Imagina um professor seu. A maioria deles, o ideal é que ele tinha sempre um monotônico, você vai dormindo. Então, eu não sei ao certo, o cérebro está acostumado. Toda vez que você reseta o tom, e eu acho que você tem que tentar não ser artificial, não tem que ter uma razão, mas quando você reseta o tom, o cérebro parece que, opa, tem alguma coisa. E às vezes não é só gritar. Uma das maneiras de maior chamar a atenção das pessoas é falar mais baixo. Fala baixo.
Porque aquilo que a gente fala baixo tende a ser um segredo, um cochicho, que a gente não quer que mais pessoas saibam. Então a gente tende a prestar atenção. Enfim, então tá aí duas dicas. E o final das contas, fora esse wrapping, né, esse empacotamento, que é o chantilly do bolo, é a mensagem. A mensagem relevante, ela está ajudando as pessoas? Ela está ajudando, por exemplo, se essa mensagem que eu estou falando aqui não ajudar as pessoas a irem a mais do 6 em 7, vai ficar chato. E eu tenho pessoas que são monotônicos, que são repetitivos e a gente escuta. Né? De tão boa que tipo, você releva isso. De tão bom, né? que é o conteúdo dele. Uhum. Né? E uma coisa que me veio à cabeça aqui também, que sempre quando eu tô, sei lá, analisando a pessoa, pede para eu aprovar um e-mail ou alguma coisa do tipo, é quando você coloca número. Colocar número começa a complicar e fica muito chato, do tipo, olha, 10 pessoas, sendo que 10% estão convertendo, mas somente 3% dos 10% converteram um high ticket, e desses high tickets, 0,5% eram mulheres. Cara, você falou isso, você jogou porcentagem em cima de porcentagem, você começou a brincar com o número ali, a não ser que você esteja falando para estatísticos, você é um estatístico dando uma palestra para um público de estatístico, normalmente a coisa... tipo, eu lembro de, sei lá, eu vou apresentar no começo, a gente tem um grupo chamado Platinum, a gente vai apresentar o que a gente fez que deu certo. E eu ia apresentar campanhas de tráfego que a gente fez, os investimentos em tráfego que a gente fez e deu certo. Cara, eu começava a colocar número, e olha que ali era todo mundo faixa preta. Todo mundo faixa preta. E tinha uns faixa preta alto lá. Eu lembro de... nas primeiras vezes que eu coloquei o número, a planilha que eu usava, eu começava a explicar, eu olhava para todo mundo, estava todo mundo assim. Botar a palestra técnica de número atrás. Vou te dar um exemplo do contra-exemplo. Você quer saber uma coisa que chama a atenção das pessoas pra caramba? É o contrário, uma história. Eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer muitas masterclasses online, né? Desculpa, ao vivo. E ao vivo você vê as pessoas indo para frente, quando elas e fazendo assim, entendeu? Número, eles fazem assim, e aí quando você começa a contar a história, eles vão entrando e você pode ver que os braços descruzam, a pessoa chega para frente, corpo, né? Inclina para frente, o corpo inclinar para frente é fantástico. Então tá aí, uma parada que tende... E se você for parar para pensar, é disso que os bilhões da indústria de cinema vive, né? De histórias. Sim. Então, pensar bem, toda vez que você for fazer um conteúdo, uma copy, inserir uma história, você vai tender a ser menos chato. Aí a gente entra e de repente é um tópico pra gente, a gente não gravou sobre isso, mas de o que faz uma história boa e uma história ruim. Né? Que tem histórias ruins, tem histórias boas. Começou a contar uma história e já entrou num nível de atenção mais alerta. Começou a falar de número, você já começou a entrar num terreno minado. A história que a audiência seja específica. Exatamente. Exato. Então, dizendo tudo isso, tá aí duas coisas que tendem a fazer um conteúdo menos chato e um conteúdo mais chato.